Olá, amados, graça e paz. É fácil de se compreender daqueles que no Antigo Testamento estavam segundo a fé, porque neles havia frutos do Espírito, né, da qual nós podemos contemplar em Moisés, que dizia que era o homem mais manso da terra, segundo o nosso Cristo, é gerado no seio do Pai, lhe produzia essa virtude, da qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim como José, podemos contemplar, né, da qual Jesus levou sobre si as nossas tentações, né? Não somos mais tentados, da qual ali José ele sujeitou a Cristo e resistiu ao diabo, não se desvencido pelo mal. Ele não usou da ira de Caim, que matou seu irmão Abel, mas ele na verdade usou da benevolência com seus irmãos, assim como todo o mundo, né, sendo ali um celeiro da onde aquele povo poderia ter morrido de fome. E assim, quando Deus lhe deu aquele talento de interpretar aqueles sonhos, do qual ali foi feito reserva para todo mundo, todos aqueles que estavam de modo natural se opera segundo a ira humana, né, segundo o poder do pecado. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Aquele que está sujeito segundo doutrinas meramente humanas, segundo a lei de Moisés, está sobre o poder do pecado, né, o poder da ira, brigas, dissensões, contendas. O evangelho não é disputa, né? O evangelho é unidade. Nós anunciamos por amor para aqueles que estão perecendo, anunciamos para a salvação de almas, né? Filhinhos, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Perseveramos na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, na mansidão, assim como homens de fé demonstraram pelo vosso bom proceder, né, da onde até mesmo Sansão, que a palavra nos diz que não deve gloriar em sua força, aquele que é o pai dos espíritos lhe provém Dalila para que ele seja quebrado ali, né, porque gloriava em sua muita força. Assim como homens que depositaram a sua confiança nas suas muitas riquezas acabaram caindo, assim como aquele que o rei Salomão, que recebeu sabedoria, mas também lhe acrescentou riqueza, e grande foi a queda e a ruína, depositando confiança no coração enganoso das suas princesas e concubinas, e adorou os deuses pagãos. Muitos são as ciladas inevitáveis. Melhor perseverar como segundo aquele que concedeu o coração de Davi, né, exceto no caso de Urias, porque todos temos um espinho na carne, para que não gloriem em suas próprias capacidades. Mas aqueles que acabam confiando em si mesmo, a palavra nos diz que grande é a queda e a ruína. Por isso nós anunciamos a verdade, para que aqueles que estão perecendo venham alcançar a sabedoria. Não gloriamos em nós mesmos, nem em nossas próprias capacidades, mas naquele que tudo opera e executa, porque eles sim são aqueles que Davi confiou. Ele disse: eu vi o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita enquanto eu coloco por escabelo dos meus pés. Moisés falava com ele face a face. A palavra nos diz que ninguém nunca viu a face de Deus, senão aquele que revela, assim como o viam na fenda da rocha, assim como a água que jorrava
a água no deserto, o pão, o maná que caía do céu, a farinha que tirou a morte da panela, tudo ele operando, né, segundo aquele que se fez um através do ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. E assim nós depositamos, assim como os heróis da fé, assim como o próprio Paulo, apóstolo Paulo diz que não se julgava inferior àqueles super apóstolos, assim como também dizia: sede meus imitadores aqui, assim como sou em Cristo. Assim nós não depositamos a confiança em nós mesmos, mas sim naquele que executou as obras daqueles que se esforçaram através daquele que tudo lhes ordenou e perseveraram, né? Aí conhecemos ainda que Davi ainda ali ele cai em transgressão, faz a confissão no Salmo 51. Pequei, fiz diante de ti contra os céus o que é mal, e ali ele faz a confissão: me purifica como isopo, não tira de mim o teu espírito, né? Porque ele é aquele que sabia daquele que ele tinha que tocar harpa, porque um espírito estava a atormentá-lo, né? Ele é aquele que sabe o que é uma pessoa com um espírito a atormentá-lo. Saul, do qual o profeta já lhe advertia: muito melhor do que a submissão, do que a gordura dos carneiros, é a submissão do coração. Assim, quando nós perseveramos segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina, muito melhor obedecer do que sacrificar. E ele é um sacrifício vivo, do qual está em nós, e através dele acatamos as suas advertências e perseveramos na devida obediência. E assim perseverai em mais um dia, sujeitai-vos ao seu espírito que está pronto, experimentado em dores para toda boa obra, e fugis das muitas ciladas inevitáveis, porque ele é fiel e cuida daqueles que perseveram segundo sendo seus imitadores. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.